Ao longo da história do futebol, houve apenas um jogador conhecido como o guarda-redes mais intimidador e terrível de todos os tempos, com reflexos rápidos como um raio, uma atitude genuinamente destemida e uma presença dominante em campo. Ele tinha a capacidade de ir no seu time, mas ao mesmo tempo intimidar os adversários mais difíceis da sua época, causando medo e dúvida. Quando se aproximavam do golo, ele realmente era uma força a ser reconhecida, que ao longo da sua carreira, ele foi apelidado como o Titã. Muito poucos em sua posição alcançaram tanto ou até chegaram perto do nível de respeito que seus colegas tinham por ele. Pois é, ele se chama Oliver Kahn, o guarda-redes mais assustador e intimidador da história do futebol. Mas havia muito mais além de um mero intimidador. Ele era um feroz, competidor e um líder nato em campo e um verdadeiro mestre e inovador. E é uma razão pela qual, aos olhos de muitos, o Oliver Kahn foi o maior guarda-redes que o futebol já acolheu. Então, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. E hoje nós vamos conferir a história do Oliver Kahn e ver como ele se tornou o guarda-redes mais intimidador e assustador da história do futebol. Oliver Kahn cresceu em Karlsruhe, na Alemanha. Seus pais eram muito fãs de futebol. No caso, seu pai, Rolf Kahn, também era um guarda-redes e jogou como profissional na segunda divisão da Bundesliga. E Oliver, desde mais novo, já era muito apaixonado por futebol. Ele costumava assistir às partidas do seu pai, mas foi durante uma dessas partidas, depois de assistir o grande Sepp Maier jogar pelo Bayern de Munique, e o Oliver ficou surpreso com a maestria dele na baliza e praticamente virou uma inspiração para ele se tornar um guarda-redes. E desde aquele dia, o Oliver percebeu a importância da posição de guarda-redes e seguia aos passos de seu ídolo. Quando o assunto era jogar na baliza, não havia um único jovem na terra mais sério e dedicado à posição de guarda-redes do que Oliver Kahn. E com aquela combinação de paixão e habilidade, então ele assinou seu primeiro contrato com o clube da sua cidade chamado Karlsruhe FC. E vale lembrar que o pai do Oliver também jogou pelo Karlsruhe aos 7 anos de idade e durante sua carreira juvenil. E uma das lembranças mais épicas da infância do Oliver foi em uma partida quando ele tinha 11 anos. Seu time perdeu por 2-0 e ele sentiu que era o culpado, já que ele deixou entrar os 2 golos. Mas em vez de desistir, ele permaneceu trancado e com confiança, fazendo defesas incríveis, ajudando seu time a permanecer vivo o suficiente para encerrar a partida com uma vitória de 3-2 de virada, que foi o momento que deu a ele uma confiança extrema que ele precisava para prosseguir com seu sonho de se tornar um jogador de futebol profissional de verdade. Impressionando treinadores e companheiros de equipe com seus reflexos rápidos, manuseio de bola e determinação inabalável, quando ele tinha 18 anos, finalmente entrou para o time principal de Karlsruhe. Mas nos primeiros 2 anos, era suplente do Alexandre Famula, que era o titular absoluto. No entanto, essa falta de tempo de jogo gerou uma revolta dentro do Oliver Kahn, que o forçou a trabalhar ainda mais. E finalmente, em 1989, aos 20 anos de idade, ele se tornou goleiro titular absoluto no clube. Depois de impressionar seu gerente dia após dia, ele foi um dos protagonistas que ajudou seu time da segunda divisão até a primeira divisão, que atualmente é a Bundesliga. Isso mesmo, para um guarda-redes não muito conhecido, ele defendeu seu clube tão bem que eles venceram partidas suficientes para voltar à primeira divisão do campeonato alemão. O que de fato é ainda mais impressionante é que Oliver Kahn novamente foi responsável por levar seu time do rebaixamento até a semifinal da Copa UEFA de 1992 a 1993. Um exemplo prático seria como se fosse levar o time do Girona até a semifinal da Champions League. E Oliver Kahn manteve 12 jogos sem sofrer gols naquela temporada. E mesmo com uma percentagem de 79%, o que pode não parecer impressionante, mas a maioria dos guarda-redes profissionais em média tem um clean sheet de 69%. O Oliver Kahn era tão intimidador que ele tinha uma altura de 1,88 m e seus 2 pés pesavam mais de 200 libras. Ele era muito ágil e tinha reflexos muito absurdos. Sua resistência, força física e mental era um dos melhores de que qualquer outro guarda-redes no mundo. Mesmo com 22 anos de idade, ele tinha um fator que era impressionante. Mesmo que ele levasse muitos golos em uma única partida, dificilmente isso afetaria sua confiança, e ele continuava jogando e tentando fazer defesas como se nada estivesse acontecendo. Isso de fato também contribuiu para que ele hoje se tornasse um dos melhores em sua posição, se não o melhor. E outro fator sobre Oliver Kahn é que ele era mal-humorado, e isso de fato era muito assustador. Até os fãs assistindo ele perguntavam se ele estava louco. Em uma entrevista ele admitiu lutar com problemas de raiva e ter uma tendência ao perfeccionismo, e ele falou sobre as pressões que ele colocou em si para atuar no seu mais alto nível, e realmente ele era muito agressivo. Se fosse um ator de filme, certamente que seu papel seria de vilão, combinaria muito bem com ele. E já praticamente considerado o melhor guarda-redes da Bundesliga, e depois de ver o que Oliver Kahn fazia em um clube pequeno, e foi quando o gigante alemão Bayern de Munique bateu à porta. Eles precisavam de um guarda-redes que pudesse trazer eles de volta ao sucesso. Após algumas temporadas de decepção, foi quando Oliver se juntou ao seu novo clube e imediatamente causou um grande impacto, jogando em 32 das 34 partidas. E naquela temporada, o Bayern de Munique terminou em segundo lugar no campeonato, apenas 1 ponto atrás do Borussia Dortmund, e foi uma melhoria incrível, porque da última vez o Bayern de Munique ficou na 6ª posição na Bundesliga.
Bundesliga. As incríveis defesas de Oliver Kahn também ajudaram o Bayern de Munique a vencer a Copa UEFA, tornando-se o seu primeiro título europeu, que fez com que o Oliver ganhasse o prêmio de melhor guarda-redes da liga na temporada 1996 a 1997. Foi um ano decisivo para o Oliver e Bayern de Munique. A equipe conquistou seu primeiro título da Bundesliga em 4 anos, o Oliver desempenhando um papel fundamental em seu sucesso, mantendo incríveis 20 jogos sem sofrer golos em 34 partidas, estabelecendo um recorde para o clube. E você realmente pode entender como é louco jogar 34 partidas e apenas ter 40% de chance de fazer um gol com Oliver Kahn na baliza. E naquela temporada, ele foi eleito melhor goleiro da temporada da Bundesliga pela segunda vez. No entanto, o Bayern de Munique não conseguiu defender o título da Bundesliga na temporada de 1997 e 1998, terminou em segundo lugar, mas ainda venceu a Copa da Liga Alemã e a Copa da Alemanha. Mas mesmo assim, o Oliver foi eleito melhor guarda-redes da Bundesliga pela terceira vez. E na temporada seguinte, já em 1998 e 99, ele se tornou um guarda-redes ainda mais melhor, ganhando o título da Bundesliga, terminando em 15 pontos na frente do segundo colocado, que na altura era o Bayer Leverkusen, além de vencer a Copa da Liga Alemã e terminar como vice-campeão da Copa Alemã e na Liga dos Campeões. E eles estiveram tão perto de vencer todas as competições possíveis naquela temporada, com Oliver sendo eleito melhor guarda-redes da Bundesliga pela quarta vez em sua carreira, jogando todas as 34 partidas e mantendo 11 jogos sem sofrer golos. Após algum tempo, chegou o momento em que muitos consideravam Oliver já havia atingido seu auge, já que os próximos 2 anos da sua carreira foram absolutamente insanos, tanto para o clube quanto para o lado pessoal. E a temporada de 1999 e 2000 foi sensacional para ele e Bayern de Munique. O time venceu o título da Bundesliga, título da Copa Alemã e um título da Copa da Liga Alemã. O Oliver jogou 34 partidas e manteve 15 jogos sem sofrer golos ao longo da temporada, e foi eleito melhor guarda-redes da Bundesliga pela 5ª vez, bem como seu primeiro de muitos prêmios de melhor guarda-redes do mundo e melhor guarda-redes da Europa. Ganhar o prêmio de melhor guarda-redes praticamente em 2 décadas. Nessa época, o Oliver Kahn era o melhor goleiro do mundo e continuava ainda mais a alcançar alturas maiores, porque na temporada 2000 e 2001 ele teve uma das melhores temporadas da sua carreira e disputou todos os 34 jogos no campeonato alemão e manteve 21 jogos sem sofrer golos, praticamente uma muralha absoluta. Com esse feito, ele estabeleceu um novo recorde da Bundesliga para o maior número de pênaltis defendidos em uma única temporada. Eles também ganharam o 3º lugar e eles também ganharam o 3º título consecutivo da Bundesliga e outro título da Copa da Liga Alemã. O mais importante, o Oliver e Bayern de Munique finalmente conseguiram vencer o título da Liga dos Campeões em 2001. E na final da Liga dos Campeões contra o Valência, o Oliver foi pertinente para o Bayern de Munique e fez algo extraordinário naquela partida. Após um empate de 1-1 na prorrogação, o confronto foi para a disputa de pênaltis. O Oliver defendeu 3 pênaltis de forma extraordinária e naquela partida foi uma das atuações mais sensacionais e emocionantes de todos os tempos. Ele venceu o seu 6º prêmio de melhor guarda-redes na Bundesliga, 2º prêmio de melhor guarda-redes do mundo e o 2º prêmio de melhor guarda-redes da Europa, sendo eleito o melhor jogador em campo da final da Liga dos Campeões em 2001 e sendo eleito o jogador de futebol alemão de forma consecutiva. O Oliver Kahn naquela época foi tão bom que ficou em 3º lugar para o prêmio da Bola de Ouro em 2001 e foi um momento muito raro em que um guarda-redes termina entre os 3 finalistas da Bola de Ouro em toda a história do futebol. No quesito clube, o Oliver ganhou praticamente tudo que você pode imaginar e em 2002, o Oliver representou seu país na Copa do Mundo, organizada pela Coreia do Sul e Japão, e desempenhou um papel fundamental e crucial para ajudar a Alemanha a chegar à final da Copa. E ele manteve 5 jogos sem sofrer golos em 7 partidas e foi eleito o melhor guarda-redes do torneio, vencendo o torneio da Bola de Ouro por ser o melhor jogador da Copa do Mundo em 2002. E de fato, isso o tornou o único guarda-redes no mundo a ganhar uma Bola de Ouro em Copas do Mundo. No entanto, mesmo com o Oliver na baliza, eles acabaram perdendo para o Brasil, que estava muito recheado no ataque. Ele recebeu seu 7º e último prêmio de melhor guarda-redes da Bundesliga, seu 3º e último prêmio de melhor guarda-redes do mundo, o seu 4º e último prêmio de melhor guarda-redes da Europa, e mais uma vez terminou em 3º lugar na votação da Bola de Ouro de 2002 pelo 2º ano consecutivo. E isso de fato é muito extraordinário para um guarda-redes. E foi uma pena que ele nunca foi capaz de ganhar uma Bola de Ouro. Se existe um goleiro na história do futebol que merecesse ganhar o prêmio, esse seria o Oliver Kahn. Mesmo em comparação com outros guarda-redes como Buffon e Manuel Neuer, que terminaram entre os 3 primeiros na votação para a Bola de Ouro apenas uma vez em suas carreiras, enquanto que Oliver foi em 2 temporadas consecutivas. Isso apenas mostra o quão dominante ele era e o impressionava. E foi no Bayern de Munique onde o Oliver Kahn terminou sua carreira. Atualmente ele trabalha na equipe técnica do Bayern como o principal executivo do clube, ajudado a manter seu lugar como o clube alemão mais icônico de todos os tempos. Sendo assim, o Oliver Kahn conquistou 8 títulos da Bundesliga, 6 títulos da Copa Alemã, 5 títulos alemães de título da Copa Liga, uma Copa Internacional, uma Copa UEFA e um título da Liga dos Campeões, sendo eleito melhor guarda-redes da Bundesliga por 7 anos, e melhor guarda-redes do mundo por 3 anos, e melhor guarda-redes da Europa por 4 vezes. Sem dúvidas, o Oliver Kahn foi um dos maiores e melhores guarda-redes da história que você já viu e ouviu falar. Então, obrigado por assistir o vídeo até o final. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Deus abençoe a todos vocês e tchau!